Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, irmãs e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso momento, esse espaço de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e que bom que nós estamos juntos aqui nos canais da Safeliz que nos proporciona esse momento tão especial. Estamos avançando, já quase terminando esse trimestre, lição 12. Espero que as lições desse trimestre tenham aquecido o seu coração, assim como elas aqueceram o meu coração. Espero que estes momentos que nós passamos juntos, eles realmente sejam de um significado muito especial para vocês, como tem sido para mim. Bom, a Safeliz, ela oferece a você a oportunidade, se você clicar aí no link que aparece na tela, de você receber direto no seu WhatsApp as novidades, as notícias da Safeliz e também você vai receber a lição completa, chamada de resumão, e depois as porções diárias para que você possa estudar, e você vai ter com isso também mais facilidade para enviar seus comentários, para você postar o seu pedido de oração e para você compartilhar. Falando em compartilhar, deixo o meu abraço aqui para todas as pessoas que recebem esse conteúdo por amigos que enviam, amigos que estão registrados no canal. Para todos vocês, o meu abraço carinhoso para que vocês realmente possam ser abençoados com essas lições e, se vocês desejarem, possam também se inscrever no canal. Quero ainda motivar vocês para que possamos orar uns pelos outros. A Safeliz, ela mantém uma equipe de intercessores que ora pelos pedidos que são postados. Poucas pessoas pedem em relação ao volume de pessoas inscritas no canal, mas nós sabemos que todos nós temos necessidades, todos nós enfrentamos lutas e provações, e é por isso que nós oramos a Deus, não só por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa saúde, pela fé, pela força, pela energia física, mental, emocional, espiritual, social, mas nós oramos também uns pelos outros, e a Safeliz nos apresenta a todos a Deus, mas nós podemos ter esse privilégio também, e esse sentimento de orarmos uns pelos outros, ele cria realmente um espírito familiar, e eu espero que assim seja para cada um de nós. Bom, vamos ao estudo da lição desta semana, que tem como título Testemunhando de Cristo, a lição de número 12. E antes de irmos para a lição, você já sabe, convido você para curvar a sua fronte e juntos orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai nosso, nós te damos graças, bom Pai, por todas as bênçãos que o Senhor concede a cada um de nós. Nossa vida pessoal, familiar, em todos os aspectos nós sentimos a tua mão de bênção, protegendo, guardando, guiando, dirigindo. Senhor, abençoa-nos agora ao iniciarmos o estudo de mais uma lição. Que o Senhor nos dê sabedoria, capacidade, entendimento e também, Senhor, aquele coração sensível, humilde para pormos em prática as lições aprendidas. Rogo, Senhor, estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. E te peço por mim, por todos os nossos amigos que estão inscritos no canal, por aqueles que recebem esse conteúdo. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Testemunhando de Cristo traz como verso para memorizar o texto de Isaías, capítulo 50, versículo 4, na nova versão NVT. Agora até me esqueci, depois eu vou ver se eu lembro. Então, o Senhor soberano me deu suas, assim, nova versão transformadora. Perdão, irmãos, por esse lapso, por essa falha. Nova versão transformadora. Então vamos ler desde o início. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Eu gosto muito desse verso, porque Isaías aqui, ele faz uma alusão a Deus que acorda o profeta para que o profeta tenha entendimento, sabedoria, humildade para ouvir a Deus. É o que nós pedimos, acabamos de pedir isso em oração. E ele também reconhece que é o Senhor soberano
que lhe concede palavras de sabedoria para que possa consolar os cansados. Todas as pessoas que ocupam alguma responsabilidade, que usam o recurso da fala, pastores, pregadores, professores, precisam desta bênção. E eu sempre oro que Deus me conceda as palavras de sabedoria, palavras certas, para dizer de tal maneira que essas palavras sejam um bálsamo, sejam um alívio, sejam uma fonte de bênção para todos aqueles que entram em contato conosco. A lição traz aqui uma cena que não é fora de realidade. Pelo contrário, as últimas lições ela trouxe cenas desse cotidiano, cenas do dia a dia. E ela menciona que um pastor, num sábado de manhã movimentado, ele acordou, fez a revisão da sua escola sabatina, deu mais uma olhada no sermão, em seguida pegou suas coisas e saiu às pressas de casa para ir para a igreja. No trajeto, ele começou a ficar irritado por causa do trânsito moroso, embaçado, e ele disse, olha, por que tanta gente na rua, um sábado, para muitos é um dia livre, poderia ser que essas pessoas melhor ficassem em casa, estão aqui na rua me atrasando, para onde vai essa gente toda? Quem nunca pensou isso, né, irmãos? Eu já pensei isso várias vezes. De repente, ele levou uma fechada, um carro entrou à sua frente, ele freou bruscamente, ergueu o punho, gritou, sabe-se lá o que mencionou, né? Por fim, o pastor chegou à igreja, quando se levantou para conduzir o estudo da lição e percorreu a classe com os olhos, quem que ele encontrou ali? Um rosto conhecido. Era justamente o motorista do carro com quem ele havia proferido algumas palavras não muito carinhosas. Mais tarde, aquele motorista foi apresentado, ele não era membro da igreja, ele estava ali visitando os familiares e num descuido ele acabou fechando o pastor, sem querer, foi por acaso. E o pastor então se lembrou, diz aqui a autora, mais uma vez, que cada vez que nós interagimos, seja com estranhos, seja com amigos, nós precisamos estar preenchidos, permeados com o amor que vem do nosso relacionamento com Deus. Esse amor, ele, como um perfume, ele precisa perfumar a vida dos outros. Nunca saberemos como nossas atitudes como cristãos poderão impactar as pessoas, ou positivamente ou negativamente. Eu certa vez ouvi alguém dizendo que nós, como cristãos, poderemos ser a única Bíblia que algum não cristão ou alguma pessoa vai ler e que, de certa maneira, nós podemos ser o único Jesus que uma pessoa vai conhecer. Então, para nós pensarmos que Bíblia eles estão lendo a partir da minha vida, que Cristo eles estão lendo na minha vida, bom, essa é uma questão muito séria, muito pessoal, e nós precisamos ter sensibilidade para compreender que nós impactamos a vida das pessoas de um jeito ou de outro, e a nossa oração deve ser que Deus nos dê a habilidade, a capacidade, a sensibilidade de sermos cheiro de vida para a vida, de nós afetarmos, de nós interagirmos de modo positivo com as pessoas, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos aqui para o domingo, que tem como título Transbordando do Coração. Nesta lição, será trazido para nós pela autora o texto tão conhecido da grande comissão de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. E a autora, ela faz aqui uma sugestão, anote todas as vezes em que Jesus usou as palavras todo, toda e todos. No original grego é o mesmo termo, paz, P-A-S. Então, eu anotei aqui. 4 vezes aparece esta expressão. Vou pedir que a produção coloque para nós estes 3 versinhos, Mateus 28, 18 a 20. Por favor, produção, aqui na versão que nós estamos acostumados a ler, que é
a Revista e Atualizada no Brasil, segunda edição. Diz assim, vamos aqui, 28, 18 a 20, encontrar aqui só um minutinho. Então vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, primeira vez, toda autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Segunda vez, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Terceira vez, que vos tenho ordenado, pois eis que estou convosco todos os dias. Quarta vez, até a consumação do século. Muito bem, irmãos, é bem interessante pensar que destas 4 vezes que Jesus usa esta palavra toda, todas e todos, não é? Toda autoridade diz respeito a Jesus e a autoridade dele, todas as nações, refere-se ao mundo todo, todas as coisas que vos tenho ordenado, os ensinamentos de Jesus, e vou estar convosco todos os dias. Dessas 4, 3 vezes referem-se às coisas diretamente envolvendo a pessoa do Senhor Jesus. A missão da Igreja Adventista, relembra aqui a autora, é fazer discípulos, por sua vez, para que estes façam outros discípulos. Irmãos, só essa expressão nos deixaria discorrer aqui um longo tempo. A missão da Igreja Adventista não é conquistar membros, é fazer discípulos que, por sua vez, sejam fazedores de novos discípulos. Todo aquele que recebeu uma nova vida em Cristo é chamado a testemunhar. Talvez muitas pessoas vão pensar assim: mas eu não consigo, ou então eu não estou muito afim, não quero, ou então não tenho talento, não tenho habilidade. Irmãos, qual é o grande e poderoso e verdadeiro testemunho que todos nós podemos dar a quem quer que seja? É transmitir às pessoas o que Cristo fez na nossa vida. Quem você era, onde você estava, como Jesus achou você, que transformações aconteceram na sua vida. Esse é o grande conteúdo. Não é você ser um habilidoso conhecedor das 28 crenças fundamentais, das doutrinas adventistas, e nem ter capacidade para expô-las. Não, não é esse o sentido. O sentido é contar o que Deus fez e está fazendo na sua vida e transmitir aos outros aquilo que Ele está lhe ensinando enquanto você passa por essa experiência de crescimento. Esse é o grande sentido. Deus é bom e o que Ele fez por nós é a melhor notícia que o mundo pode receber. Irmãos, pensemos nisso. Será que nós, como cristãos, estamos conscientes de que nós somos chamados para ser discípulos, que por sua vez deveremos também fazer novos discípulos? Eu gostei demais, meus irmãos, dos comentários que o autor do Auxiliar do Professor fez em relação a este texto. E ele menciona o seguinte: a ressurreição de Jesus é o pano de fundo imediato da grande comissão. Então, o relato da ressurreição de Jesus, com todos os seus desdobramentos, aqui no contexto de Mateus, ele é o pano de fundo para a história maravilhosa da ressurreição, portanto, é o pano de fundo da grande comissão. E ele menciona aqui, ele faz um destaque a 3 acontecimentos. O encontro de Jesus com algumas mulheres, que está no verso 9 do mesmo capítulo 28, e esse verso diz que quando Jesus as encontrou, elas o adoraram. Depois, o segundo relato, que está nos versos 11 a 15, é a trama dos sacerdotes pagando um suborno para que os soldados mentissem acerca da ressurreição de Cristo, dizendo que os discípulos haviam roubado e que se eles se complicassem com isso, os sacerdotes resolveriam e pagaram uma alta soma para que eles mentissem. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro aspecto é que quando Jesus se encontra com os discípulos, eles o adoram também. Então, tanto as mulheres quanto os discípulos, quando viram o Jesus, o Cristo ressurreto, elas o adoraram. Então, o autor aqui do comentário do Auxiliar do Professor faz a seguinte observação: a adoração a Jesus antecipa
antecipa a referência a Deus e a sua autoridade divina no céu e na terra. Olha que interessante. O relato enganoso dos discípulos, em relação, não dos discípulos, perdão, irmãos, o relato do engano dos sacerdotes e dos soldados, prepara o campo para a transição da quebra da exclusividade da aliança para Israel ser o transmissor desta mensagem, para que esta aliança se torne não mais exclusiva, mas assim universal. E, finalmente, a presença real de Jesus, tanto com as mulheres como com os discípulos, prepara a sua igreja para o cumprimento da promessa de estar com todos até o fim. E uma coisa mais, quando os 11 discípulos e as mulheres viram o Cristo ressuscitado e o adoraram, eles compreenderam que ele havia triunfado da morte e ele era, portanto, verdadeiramente Deus. Isso é realmente impactante e impressionante, essas considerações a respeito de Mateus 28. E ainda abaixo da pergunta 2, a autora inclui uma passagem em que Pedro e João, depois de curarem o coxo junto à Porta Formosa, eles foram interrogados pelo Sinédrio, receberam ordens expressas para que não falassem mais em nome de Jesus, e ao pedirem que eles saíssem para deliberar a sentença que dariam aos discípulos, o Atos 4,13 afirma que eles, os membros do Sinédrio, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, finalmente, quando os discípulos disseram, julgai se é justo antes obedecer-vos a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Que coisa linda! Que conjugação maravilhosa. Primeiro, os membros do Sinédrio reconhecem que eles haviam estado com Jesus. As pessoas precisam reconhecer que nós estivemos e estamos com Jesus. E quando nós realmente estivemos e estamos e permanecemos em Jesus, a nossa declaração não pode ser outra a não ser: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Será que essa é a realidade da nossa vida como discípulos, como cristãos? Para nós pensarmos. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição de domingo. Avançamos para a segunda-feira, que traz como título Sem imposição, mas com poder. Eu gostei demais desta lição, porque ela toca num aspecto que para mim é muito caro, é muito precioso, que é o assunto da liberdade religiosa. Tive o privilégio de exercer esse ministério por 6 anos na divisão sul-americana, aqui para 8 países da América do Sul, e tenho uma paixão, um carinho por esse ministério, e aqui a lição vai trazer alguns conselhos especiais para nós a respeito da nossa postura ao testemunharmos, ao compartilharmos o Evangelho. Primeiramente, irmãos, é importantíssimo que nós tenhamos essa compreensão que fazer prosélitos, compartilhar os elementos que compõem a sua fé, o seu credo, a sua crença, isso faz parte da liberdade religiosa, não só dos adventistas, mas nós acreditamos que a liberdade religiosa é para todos. Então, todos têm o direito de compartilhar as suas crenças, compartilhar os conteúdos que representam a sua doutrina. Está tudo certo, excelente. E o que então que não está bem? Bom, a lição vai nos ajudar aqui. O amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionava o seu ministério. Veja, a impulsão do ministério de Cristo estava baseada não na força, mas no amor. E da mesma forma, a grande motivação para nós testemunharmos deve ser o amor de Deus presente em nossa vida, que infunde em nós o amor pelo próximo. E ao compartilharmos a nossa fé com os outros, sejam os membros da nossa própria casa, da nossa família, nossos amigos, nossos colegas na escola, no trabalho, na vizinhança, jamais devemos forçar alguém, constranger alguém, seja com argumentos intimidadores, seja com argumentos ameaçadores, jamais deveremos forçar ou constranger alguém a aceitar a verdade bíblica. A imposição, afirma a lição, e eu concordo, é contrária. Nós não podemos impor a ninguém a crença em alguma coisa. Todos temos liberdade para escolher aquilo que vamos crer, para aceitar
Que tipo de crença vamos aceitar? Deus não obrigou. A lição agora cita vários exemplos bíblicos. Deus não obrigou Adão e Eva a ficarem longe da árvore da ciência do bem e do mal. Deus não forçou as pessoas a entrarem ou não entrarem na arca. Ele convidou a todos. Deus não obrigou Israel a ser fiel à aliança, conforme eles haviam prometido. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo ou a aceitar a sua verdade. 4 exemplos aqui. E aqui a lição traz um texto de O Desejado, vou pedir para a produção colocar aqui, que está na lição de segunda-feira, Desejado, página 391, que diz o seguinte: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência. Não há maior evidência de que possuímos o espírito, ou seja, o caráter de Satanás, do que a disposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. É um pensamento muito forte. Muito forte. Se nós agimos de uma forma tal que, uma vez rejeitada a nossa pregação, o nosso testemunho, ou desprezado, ou desqualificado por quem quer que seja, se nós surge um interesse, uma vontade de causar dano, de vingança, então esta é uma evidência forte de que nós estamos reproduzindo não o caráter de Deus, mas o espírito de Satanás. Uau, é muito forte isso aqui. Nós devemos pedir e permitir que Deus nos faça instrumentos de sua obra. O mundo pode rejeitar a verdade, as pessoas podem rejeitar a verdade, mas isso não deve nos impedir de compartilhá-la com amor, com sabedoria e com respeito. E jamais, irmãos, jamais deveremos pronunciar qualquer palavra que desmereça, que desabone, que humilhe, que qualquer termo pejorativo seja dito em relação a qualquer outro tipo de denominação cristã ou qualquer outro tipo de crença religiosa. Nós devemos desenvolver um respeito aos que pensam diferente do que nós pensamos. Respeito não significa concordar, significa respeito às diferenças. Da mesma maneira como desejamos ser respeitados em nossas crenças, nas nossas peculiaridades, e olha que nós somos um povo peculiar, irmãos. Nós temos vários aspectos que somente os adventistas cultivam como crença. Queremos ser respeitados. Nós nos indignamos quando alguém nos acusa de seita. Não está certo isso. Temos o direito à defesa, mas nós não devemos usar as mesmas moedas. Não devemos usar a mesma prática desmerecendo, rotulando, proferindo impropérios, seja pessoalmente ou seja pela internet. Muito cuidado, irmãos. Isso não revela o Espírito de Cristo, revela sim o Espírito de Satanás. Isso é muito forte para a gente pensar. Que Deus nos livre de todo preconceito que possa existir em nosso coração com respeito a qualquer tipo de religião e qualquer tipo de denominação cristã. Que Deus nos dê um coração puro e nos dê um coração inteligente, uma mente arguta, para que ao compartilharmos a nossa fé, nós o façamos de maneira amorosa, respeitosa e, como diz a lição, com poder, mas sem imposição. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Caminhando aqui para a terça-feira, a lição faz uma pergunta, que poderia ser uma pergunta, mas é uma afirmação. Como falar de Jesus? Ou poderia ser uma pergunta, como falar de Jesus? Mas ela faz uma afirmação. E ela vai nos dar aqui sete preciosas dicas, preciosos conselhos. Mas ela usa um texto, eu vou localizar esse texto, o texto da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu vou pedir aqui que a produção coloque, por favor, o verso 8, por favor, primeiramente, e depois vou pedir o verso 15. Então, vamos lá. Verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo,
compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Aqui, irmãos, nesta primeira parte, finalmente ele está fazendo uma conclusão daquilo que ele escreveu antes, a partir do verso 11 do capítulo 2, onde Pedro vai mencionar vários tipos de relacionamento dos cristãos, deveres para com não crentes, para com autoridades, deveres de pessoas que prestam serviço para os outros e os deveres no ambiente familiar. Então, eles finalmente, depois de dar esses conselhos, ele cita aqui 5 aspectos. Sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então, ele espera, irmãos, que entre nós, cristãos, nós tenhamos um tipo de tratamento respeitoso, todos de igual ânimo, ou seja, tenhamos unidade de pensamento. Unidade não é uniformidade. Unidade é nós temos compreensões claras acerca dos nossos propósitos, ainda que um ou outro detalhe possa ser diferente, mas nós avançamos unidos, não ficamos nos digladiando, compadecidos, ou seja, nós temos um coração que exerça a compaixão, que pense de forma amorosa em relação aos outros, amigos, que cultivemos uma amizade fraterna, que tenhamos misericórdia, sejamos bondosos, disposição para perdoar, humildade no nosso trato, considerando, como diz depois também o apóstolo São Paulo, que nós não somos superiores a ninguém. Paulo até diz, considere os outros superiores a você, é um desafio para nós. Então, depois de dizer como nós devemos agir entre nós, ele vai então, aqui o verso 15, ele dá o conselho final no nosso testemunho. Antes, por favor, produção, verso 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E ele continua no verso 16, mas faça isso não com arrogância, faça com mansidão, com uma boa consciência, de um modo tal que as pessoas que ouvirem, irmãos, pessoas que ouvirem, possam se sentir bem com esta expressão. Eu tenho mencionado nos meus sermões uma frase de liberdade religiosa: Jesus nos chamou para ser o sal da terra e não a pimenta do reino. Ouvi isso do pastor Odailson Fonseca em algum evento. E, irmãos, ninguém tolera um crente chato que se coloca numa posição de superioridade. Veja como Pedro nos aconselha: santifique a Cristo primeiro no coração. Entre vós, estejam bem. Resolvam os problemas dentro de casa. E ao compartilhar, coloquem as suas convicções, mas com mansidão, com amor, com humildade. Então, sal da terra, luz do mundo, mas nada de pimenta do reino. E aqui, então, vamos a essas 7 dicas que a autora nos deu. Então, ela pensa, irmãos, especialmente numa coisa bem pessoal. Então, conheça uma pessoa e tente construir uma amizade. Ela está visualizando aqui um evangelismo pessoal, tete a tete, individual. Ore para que o Espírito Santo atue no coração dessa pessoa. Busque formas naturais, aproveitando situações do cotidiano, para compartilhar dentro dessas coisas do seu cotidiano as coisas da sua fé. E quando você entender que é oportuno, ofereça uma oração por ela. Peça a Deus a confiança para falar isso de forma gentil, sempre amorosa. 4. Busque conectar o seu novo amigo. Quando essa amizade for crescendo, procure envolvê-lo com outras pessoas da igreja. Isso pode ser num pequeno grupo, inicialmente, e depois, oportunamente, convidá-lo para uma reunião da igreja. Ore pelas necessidades e pelos questionamentos específicos desse amigo. À medida que esta amizade vai crescendo, certamente ele vai compartilhar com você suas preocupações, suas ansiedades. Então, ore por essas necessidades específicas. Talvez você possa até direcionar algumas passagens da Bíblia para ajudá-lo a resolver os seus problemas. 6. Vai chegar o momento, diz ele, aqui a autora, perdão, de perguntar se você está pronto se o amigo está pronto para ir à igreja, para receber um estudo bíblico. E isso de forma gentil, amorosa, mas não envergonhada e não tímida demais. E, por que não, no momento certo, o batismo.
E, finalmente, as suas ações, a sétima dica, suas ações devem revelar a quem você pertence. Muito mais do que a uma igreja, você pertence a Cristo. A maneira como você trata as pessoas, a esse amigo e a outras pessoas, vão dizer muito de quem você é. Olha que conselhos preciosos, 7 conselhos preciosos. Se você, que apenas está ouvindo a lição, se você tiver oportunidade de ter um acesso à lição, leia depois isso com calma, mas são sugestões muito práticas que eu espero que, com a bênção de Deus, nós todos possamos colocar em prática. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, um filho que se afastou. Irmãos, os 2 dias, quarta e quinta, a autora dedica a esse sensível e delicado tema de filhos ou cônjuges que se afastaram da igreja. Sabe, irmãos, eu tenho visto e percebido que este assunto é um assunto que traz muita tristeza ao coração de pais quando se trata de filhos que deixaram a igreja, filhos que deixaram não só a igreja, mas os caminhos do Senhor, filhos que se afastaram de Deus, filhos que mudaram completamente a sua forma de pensar, onde Deus não cabe mais na sua estrutura mental. Se tornaram materialistas, secularizados e valores espirituais e religiosos não existe mais espaço na vida deles. Outros apenas simplesmente relaxaram e há outros que mudaram de tal maneira o seu comportamento que passam a fazer coisas que são ofensivas aos pais, ofensivas aos nossos costumes, às nossas práticas. E todo esse cenário, ele é um cenário que traz muita dor ao coração, especialmente quando se tratam de filhos em relação aos seus pais. E quando isso também envolve um cônjuge que já pertenceu à igreja, que já se dedicou tanto à igreja e se afasta do Senhor, se afasta dos caminhos da igreja, se afasta de Deus e vai por outros caminhos que realmente entristecem muito o coração. A lição vai usar aqui um texto, na verdade ela usa 2 textos, mas ela joga os seus comentários muito forte em cima do segundo texto. Ela vai usar aqui na lição da quarta-feira o texto de Oséias, capítulo 7, 1 a 16, praticamente o capítulo todo, e ela vai depois usar o texto de Jeremias 31. Então ela introduz aqui o texto de Oséias, mas ela não produz comentário. Esse é um capítulo triste, porque ele relata o afastamento de Efraim, o afastamento do povo de Israel, simbolizado exatamente pela mulher que Deus orientou Oséias a tomar como esposa, uma prostituta que toma essa mulher, dá a ela amor, carinho, tem filhos com ela, e depois ela simplesmente abandona Oséias com tudo e volta para a prostituição, e Deus ordenou que Oséias fosse tomada de volta desse mundo de prostituição. E Deus usa esse cenário, isso é uma parábola viva. Deus usa esse registro para mostrar o que ele pretendia fazer com Israel, trazê-lo de volta. Então, agora sim, vou pedir que a produção coloque aí o texto do profeta Jeremias, onde a autora, aqui abaixo da pergunta, tanto da 4 como da 5, ela vai fazer um comentário mais. Eu vou pedir que a produção coloque aqui os versos 15 a 17 deste Jeremias, capítulo 31. Então, diz assim: Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Irmãos, este texto de Jeremias 31, 15 a 17, ele está no contexto do cativeiro do povo de Judá, quando os filhos seriam levados para o cativeiro em Babilônia. E aqui nos fala de um clamor, de um pranto em Ramá. Ramá, porque Ramá, usando aqui Raquel, onde ela foi sepultada,
foi o local, foi a praça de ajuntamento dos caldeus, fizeram a triagem e definiram quem ia e quem não ia para o cativeiro. Então, esse lamento, esse choro de Raquel e em Ramá diz respeito a esse evento que seria depois registrado pelo profeta Jeremias em outro momento, em outro capítulo. E aqui essa expressão, os teus filhos voltarão da terra do inimigo, os teus filhos voltarão para os seus territórios. Era uma promessa de que os filhos estavam indo para o cativeiro, mas eles voltariam. É uma palavra de conforto. E o verso 18, olha o que ele diz: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me, serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Referindo-se a Efraim, símbolo do reino de Israel, o reino do norte, que já havia passado por essa triste experiência da desobediência e do cativeiro. Então, irmãos, a verdade é que a autora faz aqui um comentário que traduz um pouco das palavras que eu já mencionei. Podemos sentir dor, frustração e desânimo, ou até mesmo falar negativamente daqueles a quem amamos e que porventura tenham se afastado de Deus. Ainda assim, nessa passagem, o Senhor nos lembra alguma coisa muito importante, que Ele nunca se esquece e nunca abandonam aqueles que se desviaram. O povo estava indo para o cativeiro porque havia se enveredado pela idolatria, por práticas horríveis, piores do que a daqueles povos que haviam sido expulsos para dar lugar ao povo de Deus. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa, seja seu cônjuge, seja seu filho, não são passageiros. Os pensamentos divinos não são passageiros, não são momentâneos. Esse amor, Deus não se esquece, Deus vela por eles, isso não é passageiro. Eles são cheios de afeição, desejando da parte de Deus, sinceramente, que esta pessoa esteja bem e que um dia possa voltar. Deus diz que o seu coração anseia por esses que se desviaram, anseia tê-los de volta. Irmãos, que situação desafiadora esta. Eu quero encerrar aqui a lição da quarta-feira deixando uma palavra de apoio, de carinho. Meu abraço a todos os nossos queridos amigos que se relacionam conosco aqui, sejam os inscritos no canal, sejam aqueles que recebem o conteúdo. Se você tem um filho que se desviou, que se perdeu nos caminhos desta vida, Deus anseia ter esses filhos junto conosco. Não permita que as culpas esmaguem a sua alegria. A primeira coisa é pensar onde eu errei, onde eu falhei. E muitas vezes pessoas ao nosso redor atiram uma flecha acesa para nos incendiar, sugerindo que os filhos estão nessa situação por erros. Irmãos, não há pais perfeitos. Eu e você erramos. E não erramos pouco como pais, mas a responsabilidade, a decisão de se afastar foi tomada individualmente. Eles até podem alegarem que a minha conduta como pai, a sua conduta como pai, como mãe, os levou... Mas a decisão foi deles. E se você acha que errou, você já pediu perdão, peça perdão. Mas não seja consumido por sua consciência, por causa dos filhos que se afastaram. Antes, irmãos, apresentemos em oração cada dia os nossos filhos e que estas palavras de Jeremias nos confortem. Nós devemos querer tão bem aos nossos filhos como Deus os quer de volta para perto de nós. E desta maneira nós colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos então para a quinta-feira, onde um outro texto, mencionamos Oséias, capítulo 7, mencionamos Jeremias 31, agora nós vamos para Zacarias, capítulo 10, versos 1 a 12, que é praticamente o capítulo também, não é? Deixa eu localizar aqui. Eu vou pedir para a produção, é o capítulo todo, vou pedir para a produção colocar aqui 2 versículos. O verso 3, aliás, o verso 6, depois o 8 e o 9. Vamos começar pelo 6, produção. Diz assim: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E falo-ei voltar, mais uma promessa, de retorno do cativeiro, porque me compadeço deles e serão como se eu não os tivesse rejeitado,
como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu os ouvirei. Olha que coisa linda, irmãos. Reafirmando a promessa de ouvir e de eles voltarem. Agora os versos 8 e 9. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei. Deus dizendo que vai ajuntar, porque os tenho remido. Veja, a redenção é para eles também. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, lembrando, essas são promessas para o retorno do cativeiro de Israel, não é? Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos e viverão com seus filhos e voltarão. E o verso 10 diz, porque os farei voltar. Então, irmãos, a lição continua um pouco mais nesse tema, e ela diz o seguinte: na prática, relacionar-se com um ente querido que se afastou da igreja, dos caminhos de Deus ou de uma vida espiritual é desafiador. E muitas vezes é realmente. Talvez você se pergunte o que você poderia ter feito diferente. E então, como você deverá reagir dentro deste novo quadro, essa nova visão de mundo que o seu filho, o esposo, esposa ou filha possuem. Também você pode se sentir impotente diante das decisões, dos caminhos que eles escolheram. E isso realmente nos deixa assim, as decisões equivocadas, nós nos entristecemos, mas lembre-se, você tem que respeitar essas decisões. Esses pensamentos que eu estou mencionando aqui, eles influenciam a maneira como nós nos relacionamos com essas pessoas. E muitas vezes nós levamos essa decepção, essa mágoa, essa inconformação, nós levamos para o relacionamento. E isso só piora as coisas, só piora. Então nós precisamos pensar que é essencial que compreender e aceitar que todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, primeiramente, todas as nossas atitudes e palavras em relação a estes que se afastaram da igreja e do Senhor, impactam esse relacionamento. Irmãos, Deus tem uma obra para fazer no coração desses pais, destes cônjuges, esposo ou esposa, cujos cônjuges se afastaram do Senhor, para que nossos pensamentos, palavras e atitudes não piorem as coisas. Ela continua mais. O testemunho da nossa vida, da vida de quem perdeu alguém, né, para outros processos, né? O testemunho da sua vida, das suas ações, das suas palavras e orações por seu cônjuge ou filho que se afastou, poderão transformar profundamente o futuro dessas pessoas. Entregue ao Senhor toda a sua tristeza. Eu gostei disso aqui. Você está triste porque o seu filho está longe, porque faz escolhas erradas, porque pisa na bola, porque não respeita nem as suas crenças? Então, entregue sua tristeza ao Senhor, liberte-se do julgamento e da condenação com que tão prontamente nós agimos e peça que Deus substitua estes sentimentos por amor. Agora, claro, irmãos, existem muitos desdobramentos desse assunto, né? Há muitos desdobramentos que nós vamos ficar aqui dentro de um contexto, né? Apenas no plano espiritual. No plano espiritual, diferenças espirituais. Não estou falando de uma pessoa que tem um filho drogado em casa. Esse é um assunto muito delicado, que rouba as coisas do pai, que quer impor costumes na casa do pai, que ferem o pai. Então, veja, isso é uma outra dimensão, que a lição não tocou, e eu também não vou tocar, mas eu reconheço que ela existe. Aqui, mais um pensamento de Ellen White, irmãos, de Ciência do Bom Viver, página 300, produção, por favor, que está aqui na lição da quinta-feira. Nenhuma influência que pode rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Então, a pergunta é, irmãos, será que nós somos amáveis? Sabemos amar aqueles que se afastaram, aqueles que nos magoam, que nos entristecem com suas escolhas? Às vezes até são filhos respeitosos, obedientes para algumas coisas, mas não se inclinam mais para as coisas espirituais. Nós temos que pedir ao Senhor que nos revista com o seu caráter, para que nós possamos desenvolver uma atitude amorosa e altruísta com esses filhos ou com esse cônjuge. Por meio do exemplo de uma vida coerente que aponta para Cristo, aqueles que o rejeitaram ainda poderão enxergar em nós algo que os aproxime de Cristo novamente. Que pensamento! O amor de Deus por nós
e pelos nossos amados, não vacila, não vacila. Podemos oferecer aos outros esse amor que recebemos todos os dias de Deus. Irmãos, que estas palavras confortem você, pai, mãe, marido, esposa, que sofre pelo afastamento de filhos ou do seu cônjuge. Que Deus faça uma obra primeiramente no nosso coração e continue agindo no coração deles. E meus irmãos, não deixemos de orar, não deixemos de amar. E oremos para que Deus limpe o nosso coração de tristezas, mágoas, julgamentos e condenação. E que Deus nos dê o equilíbrio da firmeza devida com o amor equilibrados que represente a pessoa do Senhor Jesus. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. A lição da sexta trouxe aqui 5 parágrafos do Espírito e Profecia de Ellen White. Vontade de ler todos, mas vamos simplificar aqui, irmãos. Vamos começar com o primeiro, produção, por favor, Parábolas de Jesus, página 226. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Isso aqui é forte. Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando eu estou imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Vamos para o último parágrafo. Educação, página 188. Os que rejeitam o privilégio da associação com Cristo no serviço cristão, rejeitam o único ensino que lhes dá habilitação para participar com Ele de sua glória. Uau! Forte também, não é? Se eu não me associo com Cristo no seu serviço, no serviço cristão, eu estou rejeitando um ensinamento que me habilitaria a participar da glória de Cristo. Uau, 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 uau. Bom, 5 perguntas aqui para consideração. O tempo não permite, eu vou ficar com a primeira. Por que o amor é fundamental e indispensável para qualquer testemunho eficaz? Nós consideramos isso, né? Então, um reforço. Nenhum testemunho descolado, desligado, afastado do amor vai produzir o efeito necessário. Oh, meus irmãos, que lição preciosa. Que Deus nos ajude a desenvolver uma consciência de discípulos que estão no reino de Cristo fazendo outros discípulos. Que Deus nos abençoe. Oro mais uma vez, irmãos, por aqueles que têm queridos que se afastaram dos caminhos do Senhor. E vamos então orar juntos. Por favor, feche os seus olhos, curve sua fronte. Ó Deus, Pai querido, abençoa-nos segundo a grandeza do teu amor e de tua misericórdia. Pai, tocamos aqui em assuntos delicados que mexem nas sensibilidades de famílias, de pessoas, de pais que anseiam ver seus filhos em comunhão com a igreja, em harmonia contigo, em ver esposas que choram pelo afastamento de seus maridos, maridos que choram pelo abandono de suas esposas dos caminhos da fé. Senhor, livra-nos de preconceito, livra-nos de condenação, livra-nos de julgamento e dá-nos um coração amoroso, de tal maneira que estes que se afastaram ainda possam ver traços do amor de Cristo na nossa vida. Livra-nos de culpar, de julgar, de acusar aqueles que estão nessa situação e livra-nos do orgulho se nossa casa está repleta, está completa de pessoas que não se afastaram. Livra-nos do orgulho e do julgamento. Ó Pai, põe tua mão sobre nós e abençoa-nos. Eu oro em especial por estes que se afastaram e que a promessa de Jeremias 31, de Zacarias, que os filhos voltarão da terra do inimigo, se cumpra, Senhor, na vida dos teus filhos que se afastarem. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, com poder e glória. Amém. Um forte abraço, que Deus esteja com você e comigo. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.